Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo de número 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve num livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 1, versículo 10 e 11. Destacando 11, onde é a própria voz do Senhor Jesus, falando a João na ilha de Pátimos. Nós vamos observar aqui alguns detalhes muito interessantes. Nós queremos falar aqui principalmente de ecumenismo. Esse é o foco do programa. Nós vamos falar de ecumenismo para a glória do Senhor. E vamos observar aqui alguns detalhes. Vamos destacar aqui, por exemplo, o número 7. Vamos destacar aqui igrejas. Vamos destacar aqui religião. Vamos destacar aqui também a diferença entre as igrejas. E vamos destacar também aqui o ecumenismo. E nós queremos desmascarar essa ideia diabólica chamada ecumenismo. Mas vamos deixar para o final, só para você ter uma ideia. O cristão, ele precisa ser orientado e descobrir as coisas inerentes à palavra do Senhor. Quero destacar em primeiro lugar o número 7. Observando a palavra de Deus, Jesus fala: envio às 7 igrejas. Aleluia. Deus descansou no 7º dia. Em Apocalipse fala 7 vezes este livro. Fala 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos, 7 taças. Observando bem, nós vamos ver e entender que o número 7 é o número da perfeição, quando Deus quer falar de uma maneira perfeita, sem erro. Nós vamos ver também que são 7 semanas antes da Páscoa, são 7 semanas, 7 meses antes da festa dos tabernáculos, são 7 anos de tribulação e grande tribulação, a libertação da terra. São 7 vezes 70 anos de libertação judaica, onde já ocorreu 483 anos e falta apenas 7 anos, que é exatamente tribulação e grande tribulação. 7 anos finais para a expiação da nação de Israel. O jubileu do jubileu. O perdão é 70 vezes 7. O corpo humano muda de células de 7 em 7 anos. São 7 cores principais e dessas 7 se obtém qualquer outra cor. O vermelho, o amarelo, o azul, o laranja, o verde, o preto e o branco. E nós podemos ver que o 7 é o número perfeito de Deus. Deus, quando quer passar uma informação da sua perfeição, quer dizer que não há erro naquela informação que ele está passando, ele coloca, ele expõe, ele destaca o número 7 para a sua excelsa glória. Vimos aqui o número 7. Também entendemos que igreja passou a surgir esse nome, essa definição de igreja, a partir do cristianismo com os judeus, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo,
quando os cristãos começaram a se reunir, ou nas casas, ou em cavernas, ou nos tabernáculos, ou em campo, ou embaixo das árvores, qualquer aglomeração, qualquer comunhão, qualquer ajuntamento daqueles que professavam a fé em Jesus Cristo, eles eram denominados cristão. Cristão, aqueles que seguiam Jesus Cristo. Essa é a definição primeira de igreja. Também temos que destacar aqui a palavra religião. E a palavra religião vem do grego religare. Aleluia. E religar o homem a Deus. E nós sabemos aí que são inúmeras religiões com a mesma intenção. E diga-se de passagem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, que em nenhum outro há dado entre os homens pelos quais nós devemos ser salvos, a não ser em Jesus. É essa a referência do capítulo 4, versículo 12, que está falando, a não ser em Jesus. A Bíblia diz em João 14, 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, se não for por Jesus. Essa é a verdadeira religião. Pois bem, nós queremos destacar agora as igrejas e observe aonde nós queremos chegar. Essas são palavras de Jesus. Nas Bíblias de estudo, o versículo 11 se destaca na cor vermelha, dando a entender que é Jesus que está falando. E Jesus está falando a João e ele diz assim: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ele cita as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas observe que Jesus está dizendo a João as 7 igrejas da Ásia. Nós sabemos que isso é profético, e quando nós estudamos as 7 igrejas da Ásia, nós vamos observar entre elas promessas diferentes, entre elas características diferentes, entre elas instruções diferentes. Quando observamos que Jesus está falando às 7 igrejas, logo nós entendemos que na terra existem essas características de denominações diferentes, impossíveis de se juntar ou se igualarem. Observe as liturgias, observe a sua liderança, observe a prática da palavra, a instrução da palavra, o estudo da palavra, e você vai ver que elas são diferentes umas das outras. Muito bem, voltando à realidade de Apocalipse, observando as igrejas da carta às igrejas de Apocalipse, nós vamos ver que Efésios era evangelística, enquanto Esmirna era perseguida, enquanto Pérgamo era licenciosa, enquanto Tiatira era relaxada, enquanto Sardes era liberal, enquanto Filadélfia era missionária, enquanto Laodiceia estava morna e envolvida politicamente com o Estado, ou então com o sistema. 7 igrejas completamente diferentes. E observe as instruções diferentes nas igrejas do Apocalipse. Para Éfeso, volte ao primeiro amor. Para Esmirna, diz a Bíblia que é para ser fiel até a morte. Para Pérgamo, diz que tem que tirar a idolatria e a imoralidade. Para Tiatira diz, deixar a idolatria. Para Sardes diz, busque o renovo. Para Filadélfia diz, guarda a fé. E para Laodiceia diz, arrepende-te. 7 instruções diferentes. Não há aqui, não tem como juntá-las. Aleluia. E observe a recompensa para cada uma das 7. Para Éfeso,
árvore da vida, para Esmirna, coroa da vida, para Pérgamo, maná escondido, novo nome, para Tiatira, estrela da manhã, para Sardes, diz a honra e vestes brancas, para Filadélfia, entrar na Nova Jerusalém, para Laodiceia, compartilhar com o trono de Deus. Não pode, é impossível juntá-las, aleluia. E quando eu observo aqui, na palavra de Deus, eu posso entender que cada uma das igrejas da Ásia, dentro da Bíblia, estou dentro do contexto bíblico, eu posso entender que cada uma delas teve a sua época, cada uma delas passou pela terra, e posso entender numa alegoria espiritual que cada uma delas são tipos de igrejas hoje na terra, igrejas diferentes. E estou falando aqui de igrejas evangélicas que professam a fé em Jesus Cristo. É só você estudar as 7 igrejas do livro do Apocalipse, que começa no capítulo 2 e vai até o capítulo de número 3, e você tire as suas conclusões, e você vai entender que nunca será possível juntar as igrejas num ecumenismo. Igreja cristã, igreja evangélica de verdade, digo categoricamente, com base bíblica, impossível juntar. Isso só será possível no milênio, e quem vai juntar é o amado e querido Salvador Jesus Cristo, como está escrito lá em Apocalipse 20, verso 3, que diz, 6, 20, verso 6, que diz: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Aleluia! A união das igrejas, eu posso até dizer que nunca existirá. O que existirá é o ajuntamento, a salvação da igreja invisível, que será guiada pelo sumo sacerdote Jesus Cristo no milênio. Aleluia! Na direção dos homens, nunca, impossível. Pode ser até que tenham boas intenções, é até louvável, mas conhecendo Bíblia se torna um desperdício. Por quê, irmãos? O que eu entendo? Ao estudar, ao investigar, ao pesquisar, eu acabei descobrindo que existe na terra, aleluia, diferentes denominações. Observe o que falo agora. Existe na terra inúmeras denominações permitidas por Deus, onde Deus está no meio, no controle, desde que esteja lá a graça do Espírito Santo e o estudo da Bíblia. Eu entendo que existe esse número de denominações, para que ninguém se queixe que Deus não se manifestou, que Deus não oportunizou, aleluia, a tantos nesta terra, de não ter uma porta para que eles pudessem entrar e adorar o nome do Senhor. Alguém pode dizer: mas eu não gosto de andar de terno. Então vá para a igreja que não usa terno. Eu não gosto de usar as roupas, as saias compridas. Então vá para uma igreja onde tenha a palavra e não tenha esses costumes. Aleluia! Digo para você mais uma vez, abrindo aqui aspas, tem igreja para tudo que é gosto, fechando aspas, pela permissividade de Deus, para que ninguém, absolutamente ninguém reclame, ninguém se queixe que Deus não deu oportunidade. Agora digo mais uma vez,
o ecumenismo, impossível. Vai haver, claro que vai haver. Nós somos sabedores que existem concílios mundiais tentando unir aí as mais diversas religiões. Mas digo, a Igreja de Jesus Cristo nunca se unirá com qualquer outra religião. Diga-se de passagem que o conceito de Cristo não permite ter acordos e nem alianças com quem quer que seja, ou se é cristão ou não é. E o ecumenismo significa o apelo à unidade, ou então unidos pelo Evangelho, ou ainda movimento favorável à união das igrejas cristãs. Isso é ecumenismo. Nós vamos ver essa prática desenfreada, aguçada, porque é exatamente no meio dessa realidade ecumenismo é que o anticristo juntará, aleluia, para poder controlar. Digo de novo, a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, jamais fará alianças com ninguém. Aleluia. Podemos até entender que pode ser unidos até um determinado tempo, mas nunca mesmo sobre a direção de homem algum, somente sob e debaixo da direção do sumo sacerdote no milênio. Observe, pode ser até boa intenção, pode estar até fazendo de coração, mas não. Observe a carta de Jesus às igrejas do Apocalipse, estude, e você vai ver que elas são extremamente diferentes, apesar de estar lá no meio delas o conceito de Jesus. Aleluia! Observe também que a Bíblia traz uma matemática exata, extraordinária, maravilhosa, quando Deus diz 7 igrejas. Está falando das 7 da Ásia, da época e no passado da história. Está falando no 7, número da perfeição, porque Deus sabe. Observe as características das igrejas do nosso tempo. Estude a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Estude Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E você vai ter extraordinárias surpresas. Aleluia! E você vai entender que ecumenismo é uma hipocrisia para o domínio do anticristo. Receba essa palavra em nome de Jesus e entenda que isso aqui é revelação de Deus, em nome de Jesus.